Já estamos aqui na sede do Ministério Resgatando Vidas, gravando mais uma pregação, mais uma mensagem da Palavra de Deus para todos os corações que precisam desta palavra. E o título é Adorando ao Deus Digno de Adoração. Adorando ao Deus Digno de Adoração. Mateus capítulo 8, versículo 2, podemos ler? Amém. Como é que ele diz? Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode me tornar limpo. Quero ouvir a igreja. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Pode sentar, amados. Nós estamos observando que hoje, quantas pessoas você convida para vir à igreja evangélica? A primeira coisa que ela diz é o seguinte: se ele fuma, ele diz: não, eu ainda fumo, eu tenho muito pecado. Se ele bebe, ele: não, eu ainda tenho um problema de bebida. Se ela tem um problema de prostituição, ela diz: não, eu tenho ali umas coisas. Meu irmão, o nosso Deus, Ele não está preocupado quem você é. Ora, esse cego, esse camarada, ele chega na presença do Senhor, olha como a Bíblia diz: eis que veio um leproso. E a lepra é realmente um pecado na minha e na sua vida. A lepra é o simples motivo para o pecado. É comparável ao câncer na nossa vida espiritual. É isso que nós precisamos entender. Ah, pastor, eu discuti com meu marido, eu não vou para a igreja. E se tu morrer, vai para o inferno os dois? O que tem a ver? O que é que tem a ver? Cadê o meu fundo musical aí? Por que a pessoa... Por que eu discuti com a Tereza, com o Luiz, com o Joaquim? E o que é que Deus tem a ver com isso? A gente observou aqui um leproso. A primeira coisa que ele chegou para Jesus, não foi dizendo para ele: Jesus, me cura. Não foi isso. Ele adorou. A primeira coisa que nós temos que fazer, não importa quais são as nossas dificuldades, não importa quais são os transtornos que nós estamos passando, a primeira coisa que nós temos que fazer é colocar o Senhor em primeiro lugar das nossas vidas. É colocá-lo e abrir o nosso coração. Não se preocupa, não importa o que o teu marido vai achar, o que a tua esposa vai achar, o que os teus filhos vai achar, não importa. O Senhor tem que estar em primeiro lugar das nossas vidas. A gente viu claro: eis que veio um leproso e o adorou. Você tem ideia como é que aquele homem deveria estar? Há quantos anos ele enfermo? Há quantos anos ele com aquela lepra? Quantas vezes ele deve ter sido apontado pelas pessoas: tu está dessa maneira porque tu está em pecado. Porque a primeira coisa, quando nós, homens e mulheres de Deus, tem cadeira aqui na frente, Paula, me lembrei do nome. O que as pessoas, a primeira coisa, quando acontece dificuldade nas nossas vidas, quando nós estamos passando por transtornos, a primeira coisa que aponta é que nós estamos em pecado, é que nós não estamos em intimidade com Deus. Mas a gente viu aqui o contrário. Mesmo esse enfermo, esse leproso, o primeiro passo que ele fez não foi pedir a Jesus: Jesus, me cura. Não foi. O primeiro passo que o leproso deu foi chegar na presença do Senhor e o adorá-lo. Por isso o título dessa nossa pregação que nós estamos gravando nesse momento: Adorando o Deus digno de adoração. Não adianta. Não adianta. Um dia desse eu estava conversando com um senhor e ele falando comigo. Um momento depois ele disse: pastor, eu vou orar para Nossa Senhora cuidar de você. Eu digo: já tem uma que cuida lá, não precisa mais não. Filho, quem cuida da nossa vida é o Deus Todo-Poderoso. A senhora das quais ele se refere está morta. É a Bíblia que diz isso.
É a Bíblia que diz isso. A Bíblia está dizendo que esse homem chegou, ele não foi lembrar de imagens. Ele não foi lembrar de santo, de A e de B, de Paulo, de João, de Marcos, de Mateus. Ele foi adorar ao Senhor. Ele foi se colocar na presença do Deus vivo. Ele foi falar para Deus o sentimento dele. Ele foi expor a vida dele para Deus. Porque na hora que nós o adoramos, nós estamos batendo na cara do diabo. É isso que o diabo quer. Que você não entenda o poder da adoração. Que você não entenda qual é a eficácia, a significância da adoração ao Deus vivo. E é isso que ele quer. O Eusébio falou muito bem. Quando tudo estava dando errado na vida dele, a primeira decisão que ele tomou: eu vou para a igreja. Filho, se nós estamos dentro da igreja e passamos por 1001 tribulações, agora imagine você que sai da presença do Senhor. Eu estava fazendo hoje uma pregação para me pregar lá em 2020, 2022. E eu estava exatamente estudando a vida de Caim. Por que ele caiu? Está exatamente lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, salvo engano, versículo 9. Quando a Bíblia diz claro, por que ele matou o irmão dele? Porque ele se afastou de Deus. Na hora que nós nos afastamos de Deus, minha irmã, na hora que nós nos afastamos de Deus, meu irmão, a tribulação ela vem mais forte ainda. Porque é aí que o diabo vai bater na sua cara, porque ele sabe que você não tem mais a blindagem com o Espírito Santo de Deus. Mas qual é o título da nossa pregação de hoje? Adorando a quem? O Deus digno de adoração. Não queira adorar o seu pastor. Eu vendo hoje também, eu escrevendo, fazendo lá a pregação do teu rádio, aí uma senhora liga para uma emissora de rádio: ah, eu adoro o pastor fulano. Filho, mas a Bíblia não diz que a minha adoração é só para o Deus vivo? Uma é eu respeitá-lo, outra é eu admirá-lo. Eu tenho quantos membros aqui que eu admiro? Tenho quantos que eu admiro? Agora adorar? Não adorava nem a minha mãe, nem meu pai, que os dois já foram. Mas a Jesus esse eu sei. Porque na hora das minhas dificuldades, é de joelho que eu falo com Ele. Na hora dos meus transtornos, quando todos podem me abandonar, eu sei que Ele está de braços abertos. Eu sei que Ele está dizendo: filho, eu sou teu Deus. Eu sou a tua sustentação. Eu sou o teu escudo. Eu sou o teu socorro bem presente. Aleluia. Aplaudam a Ele. Aleluia. Amém? Mateus capítulo 15, versículo 28. Mateus 15, 28. A sua adoração ao Senhor alcança outras pessoas. Olha a importância. Alguém hoje, eu já disse isso aqui a ele, o poder da oração. Que é tão fácil às vezes você chegar para alguém e dizer: Paula, eu te perdoo. Ou então: você discutiu comigo? Ou Elisângela, você discutiu comigo? Eu vou entregar a Deus. Não é assim. Às vezes você fala de Deus. Agora escuta bem, Mateus capítulo 15, versos 28. Todos encontraram? Encontre não, é só olhar para cá, ó. Como é que ele diz? Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Você sabe de quem está falando aqui? É a mulher samaritana. Samaritanos, ainda hoje, qual é Jesus nasceu aonde? Alguém lembra? Cadê o povo da igreja? Onde foi que Jesus nasceu? Estou esperando que alguém me diga. Cadê o povo da igreja? Cadê o povo que ninguém está escutando?
Tem certeza que alguém chega, Jesus de Belém? Aonde é? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, não é Jesus de Belém, é de Nazaré. Por isso que eu fiquei aqui perguntando, cadê o povo da igreja? Na hora que esta mulher ela chega para Jesus, a primeira coisa que ela procura é adorar. Você não tem ideia o que é o poder da adoração. Você não tem ideia. Essa mulher não chegou para Jesus pedindo nada para ele. Primeiro ela o adorou. Olha o poder da adoração. Olha o poder de você abrir o coração e pedir para que esse Deus entre na sua vida. Essa mulher não pediu para ela. Essa mulher não pediu nada. Ela só pediu para uma filha que estava na casa dela morrendo. O que eu aprendo com isso? Quantas vezes nós pedimos a Deus para nós, para toda a nossa família, mas às vezes temos um vizinho que ninguém lembra de fazer uma oração por ele. Às vezes reclamamos porque o nosso filho está numa rede com a febre. É o novo tempo da rede. Mas esquecendo que às vezes o nosso vizinho, a pobre da mãe, a pobre da esposa, está em casa angustiada porque o filho fez uma besteira e saiu algemado. Ah, pastor, mas ele era bandido. Nós não temos que ter raiva dele, nós temos que ter raiva de quem age nele, isso sim. Porque o que a Bíblia, o que o Senhor falou, a nossa guerra não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra as potestades do mal. Por que nós não podemos orar pelaquele traficante? Por que nós não podemos orar pelaquela pessoa que faz tudo errado? Você já pensou, irmãos, se não tivesse uma igreja orando por mim e por você, como era que hoje eu estava aqui? Como era que você estava aqui hoje? Veja o poder da intercessão, da adoração a Deus pela vida de outra pessoa. Volta para mim o número 2. Olha só. Então respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Ele não disse seja feito como eu estou mandando. Ele disse seja feito como tu desejas. E o que é que uma mãe quer mais na vida dela quando ela vê um filho doente? O que ela quer? Ela dá a vida pela cura daquele filho. E era isso que aquela mulher estava fazendo naquele momento. Veja a importância da adoração. Veja a importância da sujeição nossa ao Deus vivo. O quanto que é gratificante nós dobrarmos o nosso joelho. O quanto que é gratificante nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. O quanto que é gratificante nós o buscarmos em espírito e em verdade. O quanto que é gratificante nós renunciarmos a nós mesmos em torno da obra do nosso Deus. O quanto que é gratificante. A sua adoração a Deus alcança a sua família. A cananeia, ela chega para Jesus: ei Jesus, a minha filha está enferma. Mas ele dá uma resposta para ela quando ele diz: que tenho eu contigo? Hã? Ei, o que você quer que eu faça? Não, eu não posso agora. Eu tenho primeiro que cuidar dos meus. Não é justo que eu pegue o alimento e dê aos cachorrinhos. Aí sabe o que ela responde? Meu Senhor. Em miúdo ela diz: olha, os teus dependentes também comem das migalhas que caem dos cachorrinhos. Um dia eu vi um pedreiro ministrando numa igreja, e ele falava exatamente dessa dita mulher. Ele dizia que Jesus humilhou aquela mulher. Desde quando Jesus humilha ninguém? Desde quando? Ele estava buscando naquela mulher para que ela se mostrasse para todo aquele povo que Jesus só quer a nossa humildade. Jesus só quer que nós abramos o nosso coração
Não é justo que pegamos o alimento e dê aos cachorrinhos. Ela responde: Senhor, os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Aí volta o 2 para mim, minha filha, volta o 2. Aí o que ele responde? Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aprenda bem, minha irmã. Aprenda bem, minha irmã. Você não sabe o que o Senhor tem preparado para você. Você não sabe o que Ele pode fazer na minha e na sua vida, mas Ele quer a nossa adoração. Ele quer que nós o coloquemos em primeiro lugar da nossa vida. Ele quer que a nossa oração seja para Ele. Ele quer que a nossa honra seja para Ele. Ele quer que o nosso amor seja para Ele. Ele quer que a nossa atenção seja primeiramente para Ele. Aleluia! Adorando ao Deus digno de adoração. Mateus capítulo 15, versículo 25. Mateus capítulo 15, versículo 25. Podemos ler? Como é que ele diz? Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Olha aí, meu irmão. Olha como é importante. Eu não sei qual é o seu problema que você está enfrentando hoje. Você não tem. Às vezes tem pessoas aqui do meu ministério que até fica chateada comigo. Ela quer falar comigo primeiro antes de falar para Deus. Não é assim. Você precisa primeiro falar com Deus. A Cananéia está dando exemplo para nós aqui. Senhor, socorre. Você tem ideia como é que vocês, mulheres, vocês ficam quando um dos seus filhos adoece? Como é que você entra lá no posto de saúde? Como é que você entra? Menino, parece que vê uma juma, uma leoa, guerra, preparada para a luta, porque a sua cria está precisando do seu socorro. Aí deixa o médico olhar para você e dizer: eu não vou atender agora não, está na hora do meu almoço. Meu amigo, os cabelos da mulher crescem assim, parece que a rodeia. E o médico imagina logo: vou ter problema, vou atender agora. Sabe por quê? Olha o que essa mulher já fez aqui de novo. Olha o que ela diz: Senhor, socorre-me. Só que ela estava falando com quem poderia fazer o milagre. Mas para que o milagre acontecesse, ela teve uma atitude. Ela foi até Jesus. Você precisa. Nós precisamos todos os dias abrirmos os nossos corações, colocar o Senhor em primeiro lugar da nossa vida, falar com Ele pela manhã, falar dentro do ônibus, aonde nós estivermos. Aonde, pastor, aí eu vou ficar gritando como tem um irmão que pega o ônibus ali na Bezerra de Menezes, no terminal, e fica dizendo: arrependei-vos. Ei, Jesus está voltando. É isso que vamos fazer? Não. Não é isso. Nós temos que ministrar com sabedoria. Aqueles gritos que ele vai passando no ônibus não vai servir de nada. Paulo disse claro: me fiz de tolo para ganhar os tolos, me fiz de sábio para ganhar um sábio. Está falando com uma pessoa analfabeta, fala com ele, desce para cima e sobe para baixo, que ele vai entender o que você está falando. Está falando com uma pessoa de formação, fala com ele ao nível dele, se iguala a ele. Fala de um Jesus que salva, que cura e que liberta. Seja para o analfabeto, seja para o homem culto, fala para ele desse Jesus. Ele entra nos corações, indiferentemente do padrão financeiro, indiferentemente das faculdades que você tenha. Ele entra nos nossos corações, transforma a nossa vida, faz de um homem que nada era em uma nova criatura, para ganhar vidas para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Nós precisamos, irmãos. Nós precisamos entendermos isso. O que está faltando para o Evangelho crescer? Está faltando nós sairmos do nosso casulo. Está faltando os pastores criarem vergonha na cara. Em vez de pregar as placas da sua igreja, pregarem Jesus. O próprio Jesus falou: a igreja do pastor Messias é o caminho, a verdade e a vida. Ou ele falou as Assembleias de Deus, ou ele falou os TJ, ou ele disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outra maneira de nós irmos a Deus Todo-Poderoso se não for através de Jesus. Não há, minha irmã. Não há. Nunca houve. Não há. E nunca haverá uma outra ponte entre Deus e os homens que não seja Jesus. O que nós estamos precisando? O que nós estamos precisando? Renunciar a nós mesmos. E como é que eu renuncio? Deixa o seu querer em segundo plano. Deixa o seu filho, a sua filha, deixa o esposo, o namorado, o papagaio, o cachorro, o periquito. Deixe tudo isso em segundo plano e coloque o Senhor em primeiro lugar da sua vida. Pastor, na hora que eu colocar o Senhor em primeiro lugar da minha vida, os problemas tudo vão acabar, né? Aí é que vai ter mais. Sabe por quê? Porque o Senhor começa a revelar a você os seus problemas para que você possa se corrigir e Ele possa mudar a sua vida. Ainda há poucos dias eu estava ministrando para uma prostituta no centro da cidade. E eu conheço essa criatura. E ela falava o seguinte: pastor, desde que eu me converti, pastor, parece que tudo mudou na minha vida. É tanta maldade. Eu digo: não, filha, a maldade já existia. Você era que não via. As pessoas já lhe faziam maldade. Agora a cegueira que você tinha era que não deixava você separar. Aí ela disse: engraçado, um pastor que eu nunca nem vi, eu encontrei esse casal de pastores, citou o nome da loja. Não vou falar aqui para não fazer comercial da loja, né? Eu estava na loja tal, comprando lá um calçado, e eu conheci a pastora há um tempão, mas eu nem sabia que ela era pastora. E eles dois, eu conversando com eles, eles falaram exatamente o que o Senhor está falando. É isso que nós precisamos compreender. É isso que nós precisamos. A cada dia, não importa, está com dificuldade, glorifica ao Senhor. Ganhou 500 milhões, glorifique ao Senhor em todos os nossos momentos. Temos que colocar o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que salva, que liberta, que transforma o homem, que muda o meu e o seu coração. Mas quando nós deixamos, aplaudam a Ele, aleluia. Lucas, capítulo 6, versículo 10. Lucas, capítulo 6, versículo 10. Amém? Adore ao Senhor com a sua obediência. Amém? Lucas 6:10. Como é que ele diz? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. Quantas vezes eu tenho dito aqui no meu ministério? Quantas? Às vezes isso acontece muito dentro da igreja, a igreja evangélica. A irmã ou o irmão está com um problema, uma dor, não sei nem aonde. Aí chega alguém: pastor, a irmã Pirilampa, ela está com uma dor assim, assim. O pastor olha para um obreiro: ô obreira Rosa, faça uma oração ali na irmã fulano de tal. Na hora que a irmã vê que é um obreiro, ela já fica assim, minha cabreira. Será que eu vou ficar boa? Por que o pastor não veio? Filho, escuta bem. Volta o quarto. Escuta bem.
Olha o que ele diz. Olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. Quem vai curar a sua enfermidade, seja ela física ou espiritual, não é o pastor, não é a obreira, é Deus. A palavra foi direcionada a você, assuma. Pastor, o senhor não sabe onde é a enfermidade, mas meu Deus sabe. Mas meu Deus sabe. O que nós precisamos compreender? Não importa qual é o lugar do teu corpo que está com problema. Não importa. Foi Deus que te fez e Ele conhece o teu DNA. Ele sabe aonde Ele tocar, como Ele arrancar. Ele só precisa da sua ordem. De você abrir o seu coração, ser obediente a Ele e fazer que nem aquele louvor do Regis Danese. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe o quê? Salva todas as feridas. Que mais? Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. O Senhor só quer que nós venhamos abrir o coração. Ele não quer que nós venhamos ficar sapateando na igreja. Ele não quer que nós venhamos trazer ofertas exclusivas, como eu vejo quantos pastores. Ah, irmão, você quer ser curado? Traz uma oferta exclusiva. Traz o teu dízimo dobrado. Ah, turma de mercenários sem vergonha. Deus não quer isso de você. Ele quer a tua obediência. Ele quer que você o coloque em primeiro lugar da sua vida. Ele quer que você venha renunciar a você mesmo e o coloque em primeiro lugar da sua vida. Aleluia! Lucas capítulo 5, versículo 24. Adorando ao Deus digno de adoração. A sua adoração, minha irmã, a Deus, cura a sua alma. Lucas capítulo 5, versículo 24. Como é que ele diz? Olha: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. A pergunta que eu te faço: se você é uma pessoa que não tem costume de adorar a Deus, como é que o teu filho vai adorar? Se você é uma pessoa que não tem costume de orar, o teu filho nunca te viu orando na cama, com o rosto no pó, como é que o teu filho vai orar? Como é? Como é que o teu filho vai orar se você não tem costume? Se o teu filho nunca viu nem na igreja você dizendo glória a Deus, como é que ele vai glorificar a Deus? Como é que ele vai? Se você é uma pessoa que não tem costume de se humilhar a Deus, como é que o teu filho vai se humilhar? Como é? Como é que ele vai se humilhar? Ele não vai nunca. Ele não vai nunca se humilhar. Por que ele não vai? Por que ele não vai se humilhar? Porque ele não tem costume de ver o teu esposo, ele não tem costume de ver a esposa, ele não tem costume de ver a filha, ele não tem costume de ver isso dentro da casa dele. O que precisa para mim e para você? Você quer ver outro exemplo? Ainda ontem foi sábado, né? Não, foi sexta-feira. Estava conversando com o pastor aqui. E ele dizendo: pastor, eu passei uma vergonha tão grande antes de ontem. Eu disse: que foi, pastor? Eu tenho um jovem rapaz aqui, e o pastor, meu amigo que citou lá o nome do pastor, me convidou, pediu para eu mandar um jovem para ministrar na igreja dele. E eu mandei esse jovem. Na hora que chegou lá, um demônio se manifestou e olhou para esse jovem que eu mandei. Olhou para ele e disse: tu tem poder? Expulsa eu da vida dela. Eu fiquei assim: e aí, pastor? Foi o que aconteceu. O demônio olhou para ele e disse: tu nunca dizimou na casa do Deus vivo, porque nem tu, nem a tua família tem esse costume.
Filho, você tem ideia? Você tem ideia o que o pastor ouvir está ali assistindo? Ensina o teu filho o caminho em que deve andar. E quando ele for velho, grande, não se desviará dele. O que a Bíblia está ensinando para mim e para você? Se eu ensino para Maraísa, se eu ensino para minha neta a adorar o Senhor, e elas me veem adorando, elas vão adorar. Se elas me verem dizimando, elas vão dizimar. Se elas me verem expulsando o demônio, elas vão querer expulsar também. Eu vou terminar essa pregação aqui para a internet. Senhor, meu Deus e meu Pai Santo de Israel, Deus vivo, eu abençoo, Senhor, cada membro aqui do ministério, aqui da sede. Eu abençoo esse homem, essa mulher, Pai, que está vendo essa pregação, que vai compartilhar, que vai se inscrever, pastor, meu Senhor da glória, no canal do pastor Messias Santos. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, eu quero, meu Senhor, toda investida do mal na vida desse homem, na vida dessa mulher, na vida dessa criança, eu ordeno em nome de Jesus, que todos os males vão embora agora. Que esta pessoa seja curada de qualquer enfermidade, seja ela física ou espiritual. Eu digo, recebe a tua cura agora, em nome de Jesus. Amém. Amém.